Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossas atividades com nossos dois cases da segunda parte das palestras da tarde. Nosso próximo case é o de Geotecnologia e Segurança Pública. Nosso primeiro palestrante será o Leonardo de Carvalho Silva. Eu chamo à mesa. O Leonardo é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele é ciência social, mestre em demografia, atualmente cursando doutorando em planejamento urbano. Eu passo a palavra, então, ao Leonardo. Obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite em nome do Instituto de Segurança Pública. Mais uma vez está participando desse evento, a gente esteve presente também ano passado. A minha palestra esse ano vai ser uma coisa mais abrangente, falando especificamente no campo da análise criminal e do uso da geotecnologia. E num segundo momento eu vou tentar focar em dois cases que a gente trabalhou, mostrando no exercício prático, a aplicação dessa geotecnologia. Bom, uma das atribuições do ISP é a consolidação e divulgação dos dados estatísticos na área de segurança pública. A gente faz divulgação com uma periodicidade mensal de toda a incidência criminal no Estado, onde a gente analisa, a gente trabalha basicamente duas fontes de dados. Aqui a gente usa de base para fazer a divulgação, são os registros de ocorrência que são confeccionados na Polícia Civil, as delegacias. Mas a gente também usa nas nossas análises uma base de dados proveniente da Polícia Militar, que são aqueles atendimentos de 90. Toda vez que a gente liga solicitando apoio, alguma coisa, aquela chamada vai para uma base de dados e a gente faz também o acesso a essa base de dados para fazer as análises, de maneira complementar aquilo que foi registrado pela Polícia Civil. Por que é que a gente trabalha dessa maneira? Porque, às vezes, quando ocorre um crime ou um fato delituoso, a vítima ela pode ir direto na delegacia, e nesse caso, aquele fato não chega ao conhecimento da Polícia Militar, que ele não acionou a Polícia Militar, ou ele pode acionar a Polícia Militar, a Polícia Militar vai saber daquele fato e ele pode optar por não fazer um registro de ocorrência, por N fatores. Então, dessa maneira, a Polícia Civil não saberia dos fatos. A gente procura, apesar da nossa divulgação ser baseada no registro de ocorrência, nas nossas análises a gente usa essas duas fontes. A gente usa também fontes que não são policiais, instituições não policiais, tais como, eu botei aqui só algumas para exemplificar, tá? O IBGE e o Instituto Pereira Passos, quando a gente trabalha fazendo uma análise aqui na capital do estado. Dessa maneira, a gente atua com instituições policiais, utilizando fontes de dados de instituições policiais, e também instituições não policiais. Tá? Vou dar um exemplo prático do que a gente está mencionando aqui. Quando a gente quer verificar, por exemplo, o roubo de veículo em determinada área, o roubo a transeunte em determinada área, a gente faz a verificação a partir dos dados policiais, sejam eles fontes Polícia Militar ou Polícia Civil, e quando a gente quer fazer um cálculo de alguma taxa ou verificar alguma especificidade das áreas, a gente utiliza os dados do IBGE. A gente utiliza tais como dados de população, a partir dos setores censitários, e a gente utiliza também os dados de IPP, checando a delimitação de bairros, favelas, enfim. Então a gente trabalha de maneira bastante integrada com os dados que são policiais, com os dados que são instituições não policiais. A partir desse conjunto de dados, a gente faz a nossa principal atividade, que seria uma análise criminal. É importante destacar também que a gente atende tanto as solicitações que são feitas por parte dos órgãos policiais, como por parte da sociedade civil. Então, qualquer um que tenha curiosidade, necessidade para algum trabalho de verificar a incidência criminal, qualquer dado relativo à incidência criminal, é só mandar um e-mail, fazer uma solicitação, que vai ser atendido. Tá? A gente recebe muita pergunta do tipo, meu bairro aqui é área de que delegacia, é área de que batalhão? Tudo isso tem essas informações disponibilizadas no site,
e dessa maneira a gente tem toda uma estatística que é divulgada. Se houver uma necessidade de uma demanda específica, é só mandar e-mail que a gente está verificando a viabilidade de atender e retornando já com a resposta. Dessa maneira, a gente trabalha, estou usando essas 4 fontes aqui, porque eu acho que são as principais, as mais a nível com caráter didático. Tá? A gente entende que cada uma delas tem um conjunto de normas na construção das suas informações. A gente sabe que, por exemplo, a lógica de organização dos dados de cada uma dessas instituições atende uma atividade fim. Então, a gente respeita e considera também esse conjunto de normas de cada instituição. Tá? A gente utiliza os dados tabulares, nesse caso aqui, os registros de ocorrência, as informações dos atendimentos da Polícia Militar, dados diversos do IBGE, que aí eu acho que a grande fonte de dados, né, que é a maior parte que deve usar, e os indicadores que são construídos pelo Instituto Pereira Passos. Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que o uso desse pool de fontes de dados no âmbito espacial, no âmbito da geoinformação? Trouxe aqui também só alguns exemplos para a gente poder entender como é que funciona de maneira integrada o uso dessas diversas fontes de dados. Na Polícia Civil, a gente faz o acompanhamento da manutenção da base de circunscrições de delegacia. A gente sabe que a Polícia Civil tem um conjunto que versa por portaria a delimitação de cada circunscrição. Tá? Então, quando há alguma alteração, a gente faz acompanhamento e atualiza a nossa base cartográfica, que posteriormente retorna também para as outras instituições. A gente faz a mesma coisa. Com as áreas de batalhões, só para dar um exemplo aqui, há 2 anos houve uma reforma, uma atualização nessas áreas de batalhões, onde 2 batalhões foram extintos, um aqui do centro, e houve uma reorganização da responsabilidade das áreas, e aí a gente fez o uso de várias dessas informações, a gente considerou população, área em quilômetro quadrado, e aí o uso da geotecnologia foi essencial. Tá? Eu diria que se não fosse essa questão do uso de georreferenciamentos, a gente não conseguiria chegar ao resultado que a gente chegou, tá? Nessa reforma. Tá? A gente usa também, considera, né, aquela descrição da delimitação dos setores censitários, que o IBGE publica no seu site, então a gente faz uso dessa malha, aí utilizando posteriormente também aqueles dados agregados para o setor censitário, dados de unidades da ponderação, de áreas de ponderação. Então a gente tenta integrar sempre da melhor maneira, considerando a atividade fim, né, de cada instituição, a gente tenta trazer aquela informação para o âmbito, para o escopo dos trabalhos que a gente realiza. E o IPP a gente trabalha muito também com a questão da delimitação dos bairros. Eu vou falar mais na frente um pouco como é que a gente trabalha tentando sempre integrar todos esses limites. Tá? A gente trabalha sempre buscando verificar o que dá para harmonizar, o que não dá, o que dá para integrar e quais são as análises que devem ser feitas de alteração. Tudo isso a gente faz considerando os dados tabulares, mas sobretudo e essencialmente a partir de bases cartográficas. O que a gente procura fazer? O Instituto é uma autarquia vinculada à Secretaria de Segurança, que tem como uma das suas atividades fins o atendimento de informações de dados estatísticos, seja para órgãos policiais como para a sociedade civil. Eu costumo falar sempre que a nossa missão é tentar transformar dados, números, em informação. Para quê? Para transformar informação em conhecimento. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai atender, por exemplo, os órgãos de planejamento policial, a gente usa uma série de técnicas para manipular, para tratar o número, tá? Para que ele possa chegar de maneira a agregar ao conhecimento técnico que o gestor tem, que ele possa usar aquela informação que a gente repassa de uma maneira simples. Que
que ele possa incorporar aquilo ao conjunto de conhecimentos que ele tem técnico, específico da área de segurança. O que a gente não quer é que o demandante, o solicitante, ele perca mais tempo olhando, entendendo o número, do que analisando e entendendo como aquele número vai ser útil para ele, na atividade que ele está planejando. Muitas vezes, se você manda uma tabela, um dado, que não está num formato muito amigável, né, ou o solicitante ele coloca de lado, não vou usar, ou ele perde mais tempo analisando aquele dado, quando ele começa a entender, já deu o tempo dele e ele perdeu muito tempo de análise. Então, o nosso objetivo é sempre tentar transformar o dado, o número, em conhecimento. Tá? Agregando esse conhecimento, seja para a área policial, para o gestor de segurança pública, ou para outras áreas. Diversos outros órgãos de outras áreas procuram também a gente de maneira a agregar os dados de segurança para as suas áreas. Então, esse esforço também é válido para todas as outras áreas. Eu estava mencionando aqui a questão das delimitações que eu trouxe aqui. Então, eu falei da circunscrição de delegacia, área de batalhão, setor censitário e bairro. Só para contar não ficou muito legal, mas vamos lá. Para explicar um pouco para vocês como é que a área de segurança enxerga um pouco o território, o Estado. A gente tem a divisão político-administrativa, né, em mesorregião, região de governo, município, bairro, que são comuns à maior parte das áreas, mas no âmbito da segurança pública, a gente tem uma divisão própria, que foi elaborada com fins não só de planejamento, mas operacionais, específicos da área de policiamento. Tá? Antes, num período pré, o que a gente tinha? Está escrito aqui, é uma circunscrição de delegacia, como se fosse uma área de delegacia. Você tinha uma área de batalhão, que era diferente da área de delegacia, tá? Que, por sua vez, também não batia com a divisão político-administrativa, seja em bairros ou em municípios. A partir de 1999, foi criada o que a gente chama de AISP, Área Integrada de Segurança Pública. Tá? E aí foi feito um grande esforço no sentido de trazer uma mesma área aqui, no caso aqui um batalhão, polícia militar, que respeitasse o limite de uma ou duas delegacias. Tá? Então hoje, um batalhão ele é composto por uma ou mais delegacia, não tem aquela coisa de metade da delegacia está na área de um batalhão, metade está em outra, que por sua vez, a delegacia é o conjunto de um ou mais bairros. Então, sempre vai ter essa compatibilização. Tá? Num período pré-99, se você falasse, por exemplo, onde você mora, eu moro no Catete, tá? Que bairro, que parte do Catete? Para saber qual era a área de delegacia, A ou B. A partir desse momento, dessa medida, para integrar as instituições, porque isso aqui foi, na verdade, é uma reordenamento territorial que visou a integração não só das instituições policiais, Polícia Militar e Polícia Civil, mas também no sentido de compatibilizar com a divisão político-administrativa, você tem uma harmonização. Então, se você me falar um bairro, automaticamente já me vem à cabeça a delegacia que por sua vez já me vem à cabeça o batalhão que é. Tá? Então, isso facilitou bastante em termos de planejamento, em termos de compatibilização com outras bases. Então, hoje, se você me perguntar qual é a população do batalhão X ou da delegacia X, como já existe um trabalho de compatibilização por setor censitário, eu consigo chegar àquele número, então eu consigo usar toda a gama de dados que são disponibilizados pelo IBGE e pelo PP, no cálculo também do planejamento à gestão de segurança pública. Bom, pensando um pouco na divisão do Estado, hoje nós temos o que a gente chama de região integrada de segurança pública, que seria uma coisa análoga às mesorregiões. Tá? Na verdade, é um conjunto de áreas integradas de segurança pública, que seriam os batalhões de polícia militar. Ao todo, no Estado, são 39 batalhões. Desses 39, 17 na capital.
que, por sua vez, é um conjunto do que a gente chama de circunscrição integrada de segurança pública, que seriam as delegacias. Então, um batalhão, uma ISP, é formada por uma ou mais delegacias, tá? Que, por sua vez, é formado por um ou mais bairros ou municípios. Então, quando você me pergunta, por exemplo, o bairro, eu não vou saber todos de cabeça, mas se eu me falar o nome de um bairro, automaticamente já me vem a delegacia, por sua vez, a ISP, a área de batalhão, que, por sua vez, a RISP, no planejamento macro. Tá? Então, todo esse trabalho de compatibilização, de alinhamento, de integração, ele começou lá atrás, em 99, e até hoje a gente faz o monitoramento e o acompanhamento, para verificar a necessidade de possíveis alterações. Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse ponto aqui, eu estou fazendo uma coisa bem expositiva, tá? Depois a gente pode partir para as perguntas. Eu vou apresentar agora alguns trabalhos que são desenvolvidos pelo ISP, que estão publicados no seu site. O primeiro é o Dossiê Mulher, é uma publicação que tem a periodicidade anual, que visa fazer um estudo sobre a vitimização de mulheres no Estado. Então, ali você vai encontrar desde perfil de vítimas, a tipos delituosos mais frequentes, a questão da espacialização dos dados por meio de mapas temáticos e hotspots. A gente tem também o dossiê Trânsito, que é um relatório que a gente publica também com periodicidade anual, visando fazer um estudo do perfil dos acidentes de trânsito e das lesões consequentes desses acidentes no Estado. E também o relatório da pessoa idosa, onde traça toda uma análise a partir das agressões sofridas por pessoas idosas. Existe uma série de outros estudos que são feitos também com alguns segmentos populacionais, que são tidos como fundamentais no âmbito da segurança pública. Eu vou tentar aqui, em 3 minutos e meio, falar de 2 casos, onde a gente empregou, só para explicitar, todos esses relatórios que eu mostrei fazem uso de geotecnologia, tá? Seja através de mapas temáticos, através de mapas de hotspot, mapas pontuais. A gente utiliza diversos métodos para trazer informação espacial nos relatórios. Eu vou falar agora de 2 casos onde a gente usou massivamente a questão do geoprocessamento. O primeiro foi um conjunto, na verdade, de relatórios que a gente prepara, que a gente chama de relatório preliminar de ocupação. Tá? Sempre que vai haver existe uma série de áreas que são passíveis de receberem as UPPs. É feito todo um estudo prévio, antes de qualquer ação operacional, é designado o instituto que faça esse relatório, que produz esse relatório. Ali você vai encontrar... vamos lá. E o segundo caso que eu vou falar é um relatório que foi feito para monitoramento de grandes eventos. Tá? Também foi uma outra metodologia que a gente criou, onde a gente aplicou essa metodologia para a Copa das Confederações, para a Jornada Mundial da Juventude e para o Rock in Rio. Tá? O Rock in Rio inicialmente não estava planejado no nosso calendário, mas por demanda da Polícia Militar, a gente aplicou a metodologia também no monitoramento desse evento. Como é que se dá o primeiro caso, que são os relatórios preliminares de ocupação? É um estudo organizado pelo ISP, tá? E ali ele conta com outros setores da Secretaria de Segurança que fornecem informações, algumas delas de cunho sigiloso, e outras que a gente pega em fontes de dados abertas, para fazer um diagnóstico da área candidata a receber a UPP. Tá? Então, a gente utiliza aqui, desde a contagem de comunidades que serão atendidas por aquela provável UPP, a gente verifica os bairros que estão no raio de 2 km, a gente verifica, existe uma contagem de bocas de fumo e atividades criminosas na área, números de estabelecimentos de saúde, de ensino. Também tem uma outra
gama de estabelecimentos públicos. A gente verifica a população, número de domicílios, a área em quilômetros quadrados, e aí a gente faz um estudo do perfil de incidência criminal daquela área, verificando um conjunto de 39 delitos, verificando a incidência dela. Então aqui a gente tem informações, né, do IBGE, do Instituto Pereira Passo, informações de outros órgãos da Secretaria de Segurança, informações das bases de dados que a gente trabalha. A gente agrega essas informações, a gente coloca tudo isso em layout de informação tabular, também de informação espacial, tá? Propiciando dessa maneira um relatório que chega às mãos dos planejadores operacionais e que de uma maneira fácil ele consiga assimilar aquele conjunto de dados que a gente trabalhou e agregou. Eu trouxe como exemplo aqui, eu não sei se vai dar para ver muito bem, foi um dos mapas que constam nesse relatório. Tá? Nesse caso aqui, a área foi a Mangueira, que é esse núcleo aqui, e a gente faz uma verificação da área que consta num raio de 1 e 2 quilômetros. Tá? Por que é que a gente faz esse buffer? Seriam áreas possíveis de serem atingidas, por exemplo, por um projetil de alta velocidade, uma bala de fuzil. Então a gente faz toda essa verificação, todo esse cuidado, até para verificar tipo de armamento que vai ser empregado, enfim, todo um conjunto de demandas que vem de setores operacionais para a gente tenta trabalhar e tratar e devolver na forma de conhecimento. O outro caso que eu trouxe são os relatórios de monitoramento de grandes eventos. Como é que a gente faz esse relatório? É elencado para a gente um conjunto de áreas de interesse, dependendo do evento a ser realizado. A gente faz um mapeamento dessas áreas. Nesse caso aqui, o que eu trouxe é o da Jornada Mundial da Juventude. Então, foi elencado para a gente um conjunto de mais ou menos 30 pontos ou áreas de interesse. A gente fez um mapeamento dessas áreas. A gente, a partir desse primeiro mapeamento, a gente faz uma junção dessas áreas, ou seja, áreas muito próximas, né, duas áreas muito próximas. A gente acabou transformando numa área maior. Tá? É o caso aqui da Orla de Copacabana, onde foi pedido para a gente, por exemplo, alguns hotéis, o Forte de Copacabana, a Praia de Copacabana, então tudo isso a gente juntou no grande buffer e fez o monitoramento diário de tudo que acontecia nessas áreas. A gente mapeava tudo que acontecia na capital, no caso da Jornada Mundial, de outras áreas que extrapolavam o município, e a gente produzia também, nesse relatório, ele tinha periodicidade diária, então todo dia às 10 da manhã esse relatório tinha que estar pronto. Então a gente mapeava tudo aquilo que ocorreu no dia anterior. Então eu trouxe aqui um exemplo de Copacabana, onde a gente verificou todos os registros de ocorrência que tiveram no dia anterior. Esse relatório foi do dia 28, então tudo o que aconteceu no dia 27 naquela área. Como é que a gente chega nesse produto final, né, que parece, a nosso ver, foi a maneira mais fácil de gestão que a gente montou para o planejador, para a atividade fim. Isso, por trás desse mapa, existe uma série de procedimentos que, na verdade, a gente foi testando e foi aprimorando ao longo do tempo. Quer dizer, esse relatório foi pedido para a gente com antecedência, acho que de 2 meses. E a gente começou ali a montar todo o workflow, né, a gerar todas as bases necessárias, fazer todo o trabalho de verificação e calibração para chegar nesse produto final. Porque a gente acredita que se a gente manda também as tabelas e todos os dados tabulares. Mas no final das contas, quando o gestor vai fazer o planejamento da área e vai fazer o monitoramento, ele analisa o que subiu, o que desceu, um comportamento por meio de relatório tabular, mas quando ele vai fazer o planejamento de alocação de recursos dele, aí ele utiliza o componente espacial, que é muito mais fácil ele olhar o mapa e saber onde está tendo aqui a concentração e onde está mais tranquilo, do que ficar olhando caso a caso, lendo a localização espacial de maneira tabular, né? Bom, extrapolei só um pouquinho. Obrigado aí pela paciência e no final a gente abre aí para tirar as dúvidas.